E aí, pessoal, tudo bem? Professor Calçada, vou comentar com vocês a prova da FAMEMA que aconteceu nesse final de semana, tá? Foi uma prova que tivemos mudança da banca examinadora, era o Unesp e foi para a GV, e com isso mudou, né, a prova e o nível de cobrança ficou um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais sofisticado. Eu vou primeiro comentar as questões com vocês e depois eu apresento a resolução de cada uma delas. Vamos lá? Então, olha só. A primeira questão da prova, que tá ela, ó, ela falava sobre a pastilha do antiácido estomacal. É o famoso Sonrisal, né, o famoso Eno, aquela pastilha Estomazil, que você coloca a pastilha, né, na água e observa uma efervescência. Isso acontece porque essa pastilha tem bicarbonato de sódio e ácido cítrico. O ácido cítrico, em contato com a água, ele ioniza, ele vai se dissolver e vai se ionizar. A mesma coisa acontece com o bicarbonato de sódio, ele vai se dissolver e vai se dissociar. Daí os íons bicarbonato vão reagir com os H+, que vem do ácido cítrico, e vai ter efervescência. Como é um antiácido, tem que ter excesso de bicarbonato, para que você consiga ter o efeito, né, contra a acidez do estômago. E ela é efervescente porque, né, o gás que gera, né, dá uma sensação de conforto para a pessoa na hora que ela toma aquilo e diminui um pouco a náusea, né, na hora que ela toma, para não ter que tomar só o bicarbonato, tá? Então é por isso que a gente faz ela efervescente. Então era uma questão que tinha um dificultador, que é o lance do ácido cítrico ser um ácido tricarboxílico. Precisa disso para poder fazer a estequiometria da maneira correta. Então, eu acho que aqui dificultou um pouco a questão, foi isso, o dificultador dela era saber que o ácido cítrico é um ácido tricarboxílico. Talvez você se lembre disso do curso de biologia. O ácido cítrico é o ácido do ciclo de Krebs, é o ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico ou ciclo do ácido tricarboxílico. Como ele é um triácido, precisa levar isso em conta na hora de fazer a estequiometria para poder fazer a reação, tá bem? Aqui que era o dificultador, fora isso a questão não apresentava maiores dificuldades. A segunda questão é uma questão que a gente espera que apareça nas provas, e eu, na minha opinião, a questão mais fácil da prova, era a questão sobre o vírus, né? Como é que sabão consegue fazer com que o vírus não consiga, né, continuar com a infecção, não consiga, né, ser transmitido, tá? Era uma questão de forças intermoleculares, a gente vai conversar sobre ela. Eu achei essa a questão mais tranquila da prova. Terceira questão, uma questão extremamente difícil. O item A dela é muito simples, localizar as funções orgânicas, falar um tipo de isomeria espacial que tem ali. E o item B, ele cobra um assunto extremamente específico que, para vocês terem uma ideia, eu só ensino nas minhas turmas ITA, minhas turmas de médio, minhas turmas de extensivo e tal. Eu não consigo ensinar isso porque não é uma coisa comum de ser cobrada em prova, é um assunto bem específico, vai acabar entrando no nosso radar, a gente vai começar a comentar isso com as turmas médias também, tá certo? E finalmente, uma questão que eu achei tranquila, essa questão de cinética, tá? Em que ela cobrava ali qual que era a etapa lenta da reação, escrevia etapa lenta, perguntava quantas etapas a reação tinha e se a reação, no final das contas, era endo ou exo. Uma questão que eu achei um pouquinho mais tranquila. Bacana? Então é isso. Vamos para a correção questão por questão agora. Muito bem, turma, questão 1 da prova da FAMEMA 2022, feita pela Fundação Getúlio Vargas. Vamos lá, vamos fazer a correção dela comigo. Eu tenho aqui a questão que um coleguinha de vocês passou para mim, e vamos fazer a questão, vamos resolver a questão. Questão difícil, viu? Falava sobre a pastilha efervescente, ele não cita que o ácido cítrico é um ácido tricarboxílico e precisa disso para fazer a questão. Então, você tem lá 1.680 miligramas de bicarbonato de sódio e 960 miligramas de ácido cítrico, né? Ele quer que a gente determine o volume máximo de gás carbônico que pode ser liberado na reação completa do bicarbonato de sódio quando uma pastilha do antiácido é colocada em água. Então, a pastilha do antiácido ela tem 1.680 miligramas de bicarbonato e 960 miligramas do ácido cítrico. O ácido cítrico, por ser um ácido tricarboxílico, ficou meio pequeno ali, apareceu, eu vou usar H3-cítio, já deixei pronto aqui para a gente poder fazer um pouquinho mais rápido, tá? Vai precisar das massas molares, elas já estão calculadas aqui, ficou um pouquinho grande ainda, deixa eu diminuir um pouquinho a página aqui, isso, agora vocês estão vendo tudo, ó, tá? Então tá ali em cima a questão, né, que você deve ter a prova aí, e aqui está a massa molar de cada um deles já calculadas, com os valores que aparecem lá na tabela. Então, a equação é assim, ó, H3-cítico, que é o ácido cítrico, vai reagir com NaHCO3. Então, a proporção tem que ser de 1 para 3. Por quê? Porque cada um do HCO3 menos reage com um H mais do que vem do ácido para formar H2O mais CO2. Como são 3 H+, precisa de 3 bicarbonato.
para formar 3 águas e 3 CO2. Então, essa é a proporção que você precisa. A proporção mol não resolve o exercício porque ele me deu as massas e ele está pedindo o volume disso aqui nas condições de ambiente. Ele deu lá o volume molar, veja comigo ali, ó, de 24 litros. Tá? Então, a gente tem que fazer assim, deixa lá o 1 mol, deixa o 1, não pode mexer no 3, não pode mexer no 3 aqui. Aí você tem o ácido cítrico, ele me deu a massa molar ali, ó, 192 gramas, e o mol do bicarbonato, 84 gramas, e o mol aqui, 24 litros. Tá bem? Muito bom. Aí nós vamos fazer o seguinte, ó, vou subir um pouquinho aqui pra gente, vou aumentar um pouquinho aqui, só para a gente poder ver aqui com foco, ó. 1600 e, já esqueci, 1680 e 960 miligramas, ó. 960 miligramas, 1680 miligramas. Para descobrir excesso, eu gosto de fazer assim, ó, eu multiplico em cruz esses dois lados. O lado que a continha multiplicada dá maior, que é esse aqui, ó, a gente vê fácil que 1680 multiplicado por 192 vai ser maior que 84 vezes 3 vezes 960, tá? Então, isso me indica que esse camarada está em excesso. E a gente não usa excesso para fazer conta, certo? Então, eu vou desprezar isso que está em excesso e vou fazer a minha proporção, olha, direto, sem o excesso, o volume que eu quero descobrir. Então, a minha continha vai ficar assim, ó, V igual. Aparecendo na tela? Sim. Ó, vamos lá. V vezes 192, então o 192 vai ficar dividindo aqui embaixo. Tá? 960 miligramas eu vou ter que transformar em gramas, então eu tenho que tirar esse milho daí. Então, se eu tirar esse milho, eu vou colocar um 10 a menos 3. Para fazer a continha do excesso, não precisa disso, tá? Mas para fazer a conta agora, eu preciso cancelar a unidade, grama com grama. Então, é 960 vezes 10 a menos 3 gramas. E multiplica 3 vezes 24 litros. Fazendo essa continha, isso dá 0,36 litros. A conta nem era difícil. Mas para chegar nisso aqui, galerinha, precisava perceber, tá, a história da proporção e saber que o ácido cítrico era um ácido tricarboxílico. Isso tornou o teste, né, a questão bem mais difícil. A outra questão, ele quer que você calcule, venha ver comigo aqui, ó, a quantidade em a concentração em mols por litro, se a gente preparar, né, considerando a quantidade de ácido cítrico que tem na pastilha, qual seria a sua concentração em mol por litro no preparo de uma solução de 500 ml? Então, assim, ó, 1 mol do ácido cítrico tem 192 gramas, nós temos lá 960 miligramas, portanto, 960 vezes 10 a menos 3 gramas do ácido cítrico, isso vai dar o número de mols do soluto que eu gosto de chamar de N1. Então, se você fizer essa continha aqui, ó, esse N1 vai ficar igual a 960 vezes 10 a menos 3 dividido por 190, ops, 192 gramas. Perfeito. Isso aqui quanto é que dava mesmo? Deixa eu ver. Eu esqueci de fazer a continha e deixar pronta aqui. 960 por 192 dava 5 vezes 10 a menos 3. Isso. Dá 5 vezes 10 a menos 3 mols. Só que isso está em 500 ml. Como ele falou 1000 ml, ele quer saber a concentração em mol por litro, né? X, ele pediu para fazer, né, uma solução em 500 ml, então esse tanto de mols está dissolvido em 500 ml. Eu quero saber qual é a concentração em mol por litro, então eu quero saber quanto eu vou ter em 1 litro. Esse X aqui em 1 litro vai dar 1 vezes 10 a menos 2 mols. Portanto, finalize, a concentração do ácido cítrico, do H3CIT, fica de 1 vezes 10 a menos 2, ou 0,01 mol por litro.
Perfeito. Está aqui na tela para você a correção da questão completa, né, da prova. Uma questão difícil, espero que vocês tenham acertado e que vocês tenham ido bem, tá certo? É isso aí, vamos agora para a questão de número 2. Muito bem, pessoal, questão 2 da prova da FAMEMA 2022 que aconteceu nesse final de semana. Vamos ver como é que era a resolução dessa questão. Olha só, falava sobre o vírus, né, da SARS-CoV-2, da Covid, e aí temos uma informação importante aqui, ó. Ele fala que a membrana do vírus, ela é lipoproteica. Será que dá para ver bem isso aqui dessa cor? Deixa eu trocar, vai. Assim vai ficar um pouquinho melhor? Ah, é melhor para ver assim. A membrana é lipoproteica e hidrofóbica. Deixa eu pôr essa minha tela, tá? Pronto, dá para ler bem, ótimo, então, né? Aí ele quer que você explique o seguinte, ó, utilizando os conceitos de polaridade e forças intermoleculares, então, olha só, polaridade e forças intermoleculares, interações intermoleculares, ele quer saber como que o conjunto água e sabão atua para impedir a propagação do vírus da Covid, tá certo? Então, vem cá, vamos lá. Você tem o vírus, e você tem aquela membrana dele, e ele diz que essa membrana ela é lipoproteica e hidrofóbica. Se ela é hidrofóbica, ela é apolar, ela não gosta de água. Por outro lado, o sabão ele é um troço assim, ó, ele tem uma cauda apolar e uma cabeça polar, geralmente um ânion, tá? Uma cabeça polar. Então, o que acontece com isso, né? O que acontece é que o sabão, e tem a água ainda na história, tá? Ele vai interagir, a molécula do sabão, com essa parte da membrana que é apolar. Então, você está vendo aqui, ó, a cauda apolar, né, hidrofóbica também, do sabão, interage com a membrana que é apolar. Por outro lado, essa cabeça polar dele vai interagir com o H2O, por uma interação chamada íon dipolo. Isso vai desestruturar a membrana do vírus, né, essa camada lipoproteica, e aí não vai deixar ele ficar infectante, vai, né, inativar o vírus. Então você tinha que mencionar isso na sua resolução. Você tinha que falar que a camada, né, essa camada lipoproteica hidrofóbica interage com a cauda hidrofóbica, né, e apolar do sabão por forças de Van der Waals, e a cabeça polar interage com água por interação do íon dipolo. Isso acaba por desestabilizar essa membrana e aí isso inativa o vírus. Não há necessidade de entrar em detalhes como é que fica inativado o vírus, se rompe, se não rompe a membrana, não precisa falar nada disso. Basta você falar que isso inativa o vírus porque vai desestabilizar sua membrana, ponto final. Não precisa entrar em detalhes a respeito disso. Veja que ele não deu margem para isso no enunciado, ele pediu para você usar os conceitos de polaridade e interações intermoleculares para dizer por que o vírus fica inativado. Eu elaborei uma resposta aqui para vocês vão encontrar na descrição do vídeo, tá? Mais ou menos assim, vou ler com vocês. A molécula do sabão tem uma cauda polar que interage com a membrana lipoproteica hidrofóbica apolar por forças de Van der Waals. Por outro lado, o sabão tem uma cabeça polar que interage com a água por interações do tipo íon dipolo. Essas interações em conjunto desestabilizam a membrana do vírus, inativando e impedindo de infectar novas células, impedindo a sua propagação. Eu acho que aqui a gente consegue fazer um bom resumo do que precisa para resolver a questão, tá bom? É isso aí. Eu espero que... espera eu voltar para cá. Eu espero que você tenha conseguido produzir bem nessa questão, tá certo? Vamos lá para a questão 3 agora. Muito bem, pessoal. Questão 3 da prova da FAMEMA de 2022. Bora lá resolver essa questão comigo? Vamos lá, ó. Essa é uma das questões que eu achei a mais difícil da prova, tá? A primeira parte dela pedia para você falar das funções orgânicas. Então, isso não apresentava muita dificuldade. Eu acho que todo mundo deve ter tirado de letra, né? Vamos fazer comigo, ó. Aqui nós temos uma cetona,
Aqui nós temos um éter. E aqui nós temos um fenol. A molécula é bem simétrica, né, igual dos dois lados. São duas perguntas, então ele pediu os nomes das funções orgânicas, né, e a isomeria espacial. Se a gente olhar aqui, ó, vou colocar os Hzinhos, tá? Ó, reconheceu a isomeria espacial que nós temos aqui? A gente tem isomeria do tipo geométrica, isomeria cis-trans. Então bastava falar que temos isomeria geométrica ou isomeria espacial geométrica. Existem outros nomes que você podia utilizar, tá? Isomeria espacial geométrica. Podia falar isomeria espacial cis-trans, podia falar isomeria diastereoisomeria ZE ou cis-trans, todos esses nomes a banca tem que aceitar. Mas eu acho que a maioria de vocês deve ter colocado isomeria espacial geométrica ou isomeria espacial do tipo cis-trans. Esse item estava quase que de graça, não achei um item difícil, um item tranquilo para quem presta média. Agora, gente, o item B é muito difícil, tá? O fenômeno é a tautomeria. Então começa aqui, ó, tinha que saber fazer a tautomeria. E a tautomeria é a transformação desse grupinho cetona num grupinho enol. Então, nós temos dois hidrogênios aqui, um desses hidrogênios vai migrar para cá, esse oxigênio, e essa ligação migra para cá. Eu vou fazer isso desse lado, ó, já do outro lado da molécula, tá vendo comigo? Ó? Ups, tá bem grandinho aqui, ó. Nós vamos fazer isso, ó. Então, olha só, essa ligação eu vou migrar para cá, e um dos Hzinhos que está aqui, ele vai lá para aquele, ó. A gente faz assim, ó. A gente apaga essa ligação, coloca ela aqui, ó. Ficou muito grande, eu vou fazer um pouquinho menor, assim ficou mais legal. E aqui colocamos o hidrogênio. Então isso é o enol, tá? Então isso aqui é um enol, um OH ligado num carboninho com dupla. Só que aqui tem um detalhe. Isso aqui, ó, vai fazer uma ligação de hidrogênio com esse oxigênio. E essa ligação de hidrogênio é justamente o que estabiliza essa forma enólica. E aí não forma um segundo tautômero, né? Não vai formar uma segunda tautomeria. O que ajudava você a perceber que não dava para formar uma segunda tautomeria é a presença dessa dupla do lado que atrapalha. E o teste ele ajuda nisso, nesse sentido, pelo seguinte, ó. Ele diz assim, ó, escreva a equação que descreve o equilíbrio dinâmico. Já escrevemos ela aqui, tá inteira na tela para você agora, tá? Beleza, ó. Então escreva a equação que descreve o equilíbrio dinâmico entre esses isômeros e justifique a estabilidade da forma enólica considerando sua estrutura. Então, considerando a sua estrutura, a forma enólica é estabilizada pela ligação de hidrogênio. É uma prova, gente, muito difícil, muito sofisticada, tá? Questão difícil, precisava conhecer, importante, né? Então, esse item aqui eu acho que deve ter, né, trazido bastante dificuldades para os candidatos, porque é uma coisa que a gente não costuma comentar, né, nas nossas aulas, essa estabilidade, né, quando você tem dicetonas formando enóis, e aí você tem essa estabilização ali da forma enólica, porque geralmente a forma enólica é uma forma instável. E no caso dessa molécula, há uma estabilização por conta da ligação de hidrogênio que acontece entre a carbonila da cetona, que sobra, e o enol que se forma, tá bem? Então esse é um item um pouco mais sofisticado. Talvez o aluno tenha percebido a tautomeria, mas justificar pela estrutura é um pouquinho mais puxado, bem mais difícil, tá bom? É isso aí, essa foi a resolução da questão 3. Vamos para a última questão da prova agora. Muito bem, turma, resolução da questão 4 da prova da FAMEMA de 2022. Então tá aí na tela para você. Deixa eu me colocar em tela inteira para ficar melhor de eu falar com vocês. Vamos lá, ó. Essa questão bem bacaninha, eu não sei se vocês perceberam, ela tem um pequeno erro que não compromete. Você está vendo aqui, ó? Aqui, pessoal, deveria ser, olha, H3O+, e não H2O+. Não existe H2O+, pessoal, é H3O+. Tá? Então temos um pequeno errinho, mas isso não compromete esse exercício. Tá? Eu acredito até que o examinador vai aceitar, eventualmente, né, se o aluno nem precisava disso para escrever na prova, então não tem grandes problemas. Etapa lenta da reação. Pessoal, ó, aqui está a energia de ativação. Vou pôr uma cor mais bacana.
a energia de ativação da primeira etapa da reação, reação. Aqui está a segunda energia de ativação. Você viu aqui que o aluninho que fez, ele percebeu isso, tá? E aqui está a terceira energia de ativação. Ops, outro EAzinho. Então, essa reação tem 3 etapas. Transformar nisso, depois transformar nisso, depois transformar nisso, tá? Quando a gente pega para ver o ΔH, é mais tranquilo, ó. Esse aqui é o reagente, tá vendo? E esse aqui é o produto. Então, se você coloca reagente e produto, ΔH é negativo. Talvez essa, né? Eu falei para vocês que eu achei a questão da força intermolecular mais fácil, talvez essa tenha sido uma das mais fáceis da prova também. Então, a equação da etapa lenta é só copiar esses caras formando esses. Simples, né? Essa é a etapa lenta, aquela etapa que tem maior energia de ativação. Ele não colocou justifique. Olha, quando ele quer que justifique, ele escreve. Então, nessa primeira, você simplesmente escreve a reação da etapa lenta. Você não precisa ficar justificando. Aqui não, aqui você vai ter que justificar. São 3 etapas porque tem 3 estados de transição. Ele não colocou aqui de propósito, né, o estado de transição, né, para ver se você tinha percebido por esses 2 primeiros que tinha um terceiro. E classificar a transformação pelo diagrama com a energia envolvida é exotérmica, né, pessoal? Porque está para baixo a setinha aqui, né? A entalpia do reagente, ela é maior que a entalpia do produto, tá? Então, era só falar isso, né? Não era muito difícil. Então, vamos lá? Ó, a etapa lenta da reação é a primeira, então basta você copiar lá, ó, a CH3, 3, CCl mais 2 águas, isso forma CH3C mais 2H2O mais C-, tá? Então, isso aqui é a etapa lenta da reação. Ele não pediu para justificar. E tem 2. São 3 etapas. Aí você poderia citar 3 estados de ativação, 3, né, estados de transição ou 3 energias de ativação ou as duas coisas, tá? 3 etapas, a gente tem 3 EA ou 3... Posso escrever assim para você? CA, complexo ativado, eu vou só colocar assim. A resolução você encontra na descrição do vídeo, tem um link da resolução completa do Química Sem Decoreba. É só você baixar a resolução, tá mais completinha, que é mais o comentário do vídeo, tá? Das resoluções. E a terceira, a reação é exo, tá? E isso está sinalizado aqui, a entalpia do produto, ela é menor que a entalpia do reagente, né? E ele pediu para justificar, então tem que falar que é exo. Por que ela é exo? Porque o gráfico mostra que a entalpia do reagente ela é maior que a entalpia do produto. Então, por isso a reação é exotérmica. Tá certo? Então é isso aí, gente. Né? Finalizamos aqui a correção da prova da FAMEMA. Espero que vocês tenham tudo super bem. Estou aqui na torcida por todos vocês. Uma boa sorte nos resultados e até a próxima, pessoal.